Olá, pessoal! Vamos conversar sobre história? A história, aquela que a gente aprende na escola, ela destaca que a independência do Brasil se deu com aquele grito heróico de Dom Pedro às margens do Riacho Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822. Mas o certo é que o processo que culminou com a separação do Brasil de Portugal, ele é bem mais complexo e envolve episódios e pessoas que ao longo de muitos anos ficaram à margem dos registros. No interior do país, a resistência motivou lutas penosas e que custaram centenas de vidas. Um desses eventos se passou no Piauí, no dia 13 de março de 1823, portanto, 6 meses depois do Grito do Ipiranga. Trata-se do conflito que reuniu de um lado as tropas portuguesas e do outro os piauienses. Eles lutaram às margens do Riacho Genipapo, em Campo Maior. Por isso, o conflito recebeu o nome de Batalha do Genipapo, que completa 200 anos agora em 2023. Esta série é sobre a batalha e sua influência na formação da identidade do povo piauiense. Um dos espaços de maior visibilidade ali e que realça sobre a questão da Batalha do Genipapo é o cemitério. Eu sou Cíntia Lages e neste episódio nós vamos ter uma abordagem arqueológica do conflito do Genipapo. Isso mesmo, vamos receber aqui a professora doutora Maria do Amparo de Carvalho. O trabalho dela é Batalha do Genipapo, Reminiscências da Cultura Material, uma abordagem arqueológica. Olá, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu venho da história, né? Eu sou historiadora e já desenvolvi pesquisa na área de arqueologia. Então, a ideia de fazer um doutorado na área de arqueologia e, sobretudo, estudando um campo de batalha, como é a Batalha do Genipapo, eu vi a possibilidade de estudar o que a gente chama na arqueologia, o que é o ofício, né, do arqueólogo, do pesquisador em arqueologia, que é a cultura material, né? Então, o arqueólogo, sobretudo, ou o arqueólogo ou qualquer outra pessoa de outra área que queira desenvolver pesquisa na área de arqueologia, então ele tem que se preocupar um pouco ou totalmente, né, com a questão da cultura material ou aspectos relacionados à cultura material. No caso da Batalha do Genipapo, em primeiro lugar, eu desejava, porque ali você tem o conhecimento daquele memorial, fica lá no monumento do Genipapo, ao lado também do cemitério do Genipapo, e ali foram colocados alguns materiais. Esses materiais foram provenientes, como, por exemplo, as armas, algumas espingardas, né? Que essas espingardas, elas foram... a gente sabe, assim, pela memória das pessoas do lugar, que foram doadas por pessoas da comunidade. Atualmente... só existe lá 6 armas. 6 espingardas, né? Quando eu fiz minha pesquisa, existiam 12. Então, depois da minha pesquisa, já houve um roubo lá, as pessoas entraram e levaram 6 dessas armas. Nossa. Então, o objetivo principal era identificar o que existia de material bélico que as pessoas consideravam como material proveniente, né, ou remanescente, né, da Batalha do Genipapo. Quando você diz, desculpa te interromper, mas quando você diz que as pessoas consideravam, existe registro dessas armas? Na sua pesquisa, você chegou a encontrar respostas para essa dúvida? Sim, então nós fomos buscar pessoas que entendiam do tipo de material, né, que a gente precisava para poder identificar essas armas, todas as armas que passaram a ser fabricadas depois por algumas, vamos dizer assim, algumas fábricas. A partir de então, quando as armas começaram a ser fabricadas dessa forma, elas todas têm alguns códigos, uma numeração e tal, diferente de armas
armas que eram feitas nas oficinas e que eram encomendadas assim por particulares, e tinham pessoas que produziam essas armas. Então, às vezes, essas armas produzidas em oficinas particulares, artesanalmente, elas tinham, inclusive, os nomes, símbolos daquela pessoa que possuía, né, essas armas. Então, na nossa análise, nós tivemos a colaboração de alguns sargentos, né, do Exército, que eles nos auxiliaram no sentido da identificação daquelas armas. Então, as armas que nós conseguimos encontrar lá ainda, aquelas restantes, as 12 que restavam, né, de outras que a gente ficou sabendo que existiam muito mais. Então, essas armas, elas são de um tempo muito posterior ao da Batalha do Genipapo, né? Então, provavelmente não foram usadas. Elas não foram usadas lá, mas ali a gente tem as espingardas, que elas são bem recentes, elas são de um tempo posterior à Batalha do Genipapo, e a gente tem ali alguns canhões, que ali tem um canhão, que é um canhão pequeno de bronze, e tem um outro de ferro também, que é menor. Eles têm um formato de canhões. Eles são pequenos e têm um formato de canhões que eram justamente fabricados pensando naquele carro de guerra, que era um carro preparado, feito inicialmente era em madeira e depois passou a ser também em ferro, quando já o ferro, né? Então, e ele tem duas, como se fosse assim, dois braços, né? Vamos dizer assim, vamos chamar de braços, né? Mas ele tem dois suportes assim para que ele fique seguro e amarrado naquele carro de guerra, e que ele também possa, na hora, por exemplo, do disparo, ele tá firme em algum lugar, né? Em um suporte. Né? Ele ficar firme. Então, esses dois canhões, a gente obteve algumas informações, nós fizemos também alguma análise com um professor da Química, nos auxiliou para ver, para a gente estudar, a gente tirar algum material que estava muito assim profundo dentro do canhão, e a gente ver se tinha algum resquício, mas isso também isso já foi posteriormente, numa pesquisa de uma orientanda minha de mestrado, né, que ela fez. Mas eu quero, antes de falar dessa pesquisa, eu quero voltar lá na questão, por exemplo, dos canhões. Então, a gente concluiu na minha pesquisa do doutorado, que esses canhões, esses dois pequenos, esse de bronze e esse de ferro, existe uma possibilidade de que eles tenham sido utilizados e que eles são compatíveis com os canhões usados na época. Então, em resumo, na sua pesquisa, o que você encontrou? Bom, as armas são posteriores, todas elas. Houve esse desaparecimento dessas armas. Eu não sei se isso foi registrado. No caso, seria a Secretaria de Cultura, que é quem cuida daquele espaço, né? Foi registrado. E, por último, os canhões que, sim, esses são compatíveis e podem efetivamente ter sido utilizados lá naquele conflito. Uma outra pergunta que eu queria lhe fazer, e a gente vai mostrar na tela, na nossa TV, que é o seguinte: lá em Campo Maior existe um museu, que é o Museu do Zé Didô, e nesse museu há algumas armas lá que, segundo o Zé Didô, que já não está mais entre nós, a gente até aproveita aqui para fazer uma homenagem ao Zé Didô, esse grande colecionador de histórias de Campo Maior e do Piauí, que se foi no dia 24 de dezembro do ano passado, mas ele tem algumas armas, e quando eu estive lá, exatamente produzindo uma série de reportagens sobre o bicentenário da independência, ele me apresentou essas armas como sendo armas que teriam sido usadas no conflito. Eu até peguei nessas armas, a gente fez fotos, como está dando para ver aí. Olhando assim, a priori, né? Porque é claro que você teria que fazer uma análise mais detalhada. Parecem armas da época de 200 anos atrás? Olha, eu tive em contato muitas vezes lá com o seu Zé Didô, no espaço que ele, né, no museu, né, o Museu Zé Didô, e ele
Ele, inclusive, deixou eu fotografar uma espingarda que ele dizia que essa espingarda, sim, aquela ali tinha sido usada na batalha. Bom, a gente identificou essa arma como ela sendo... pelo menos aquele tipo, sendo produzido depois do período também, da batalha, né? Depois do período da batalha. Então, o que ocorre é assim, a gente não está negando essa representatividade, né? De que ele possa ter algumas outras, eu sei que ele me mostrou outras, mas não deixou fotografar, né? Outras armas mais antigas, que pareciam, inclusive, ser feitas em oficinas. Sim, né? Mais rústicas. Mais eu rústicas. Percebi que eram mais rústicas. Isso, feita em oficinas, mas essas eu não tive acesso assim para fotografar e para depois analisar, assim, não. Apenas uma espingarda, que inclusive está na minha tese, quem quiser depois, assim, consultar e olhar todas as que foram feitas análise, as 12 que estavam lá e mais essa, elas estão na tese e as pessoas poderão ver a descrição delas, né? Aí eu queria só falar... Pois não. A respeito das armas, como essa, por exemplo, as armas e qualquer outro material, como representativo, por exemplo, da memória da batalha. Então, hoje, tudo que tem ali naquele espaço do monumento ou do memorial ali dentro, né? Agora, a gente está falando no momento em que aquele material não está mais ali. Sim. Porque ele foi retirado... a gente está sabendo que ele foi retirado para ser restaurado. Então, estamos aguardando que ele seja devolvido ao seu local de origem, porque as pessoas, quando elas chegam ali, elas perguntam, e as armas? E cadê o material que estava aqui? Porque aquilo ali já está há muitos anos. Sim, sim. Esse material foi proveniente do Museu do Couro, que foi um museu que existiu em Campo Maior, e depois... por questões, talvez por questões políticas, não sei, né? Esse museu, ele deixou de existir, se fechou, e muitos daqueles materiais que estavam ali no memorial eram materiais provenientes do Museu do Couro, né? Uhum. Então aquele material também não poderia ter sido usado? Tinha gibão, tinha outras peças de vestimenta... É porque ali, como era um material proveniente do Museu do Couro, então sim, tinha... seu Antônio Miranda, que é o cuidador, com muito cuidado ele tem ali naquele monumento, então ele sempre... E eu tive contato com várias pessoas também que contaram a mesma história, né? Então, o Museu do Couro existiam várias salas. Existem registros sobre esse museu, né, na Secretaria de Cultura do Estado. Então, existiam várias salas, inclusive uma sala que era dedicada à Batalha do Genipapo, onde tinham essas armas e todo... Acho que até... Eu ouvi falar que até indumentária tinha, mas muita coisa se perdeu, né? Muita coisa se perdeu. Então, Cíntia, só lembrando assim para você que quando a gente fala na cultura material, no caso, por exemplo, de um campo de batalha, a gente lembra logo do material bélico, porque isso sim, acho que a primeira coisa que a gente lembra é o material bélico. Então, a gente sabe que todos os campos de batalha, de guerra e conflito, e sobretudo a Batalha do Genipapo, que foi muito curta, a gente vê assim, foi uma batalha que durou 4 horas, ou pode ter sido que tenha durado mais tempo, mas mesmo assim, todos os campos de batalha, as armas, sejam elas armas de fogo ou as armas brancas, sejam espadas, sejam, no caso da Batalha do Genipapo, que a gente tem os registros históricos dizendo que houve, que as pessoas usaram foice, facão, tudo que elas tinham, elas usaram. Então, esse material que ficou depois da batalha no campo, ele depois foi recolhido pelas pessoas e reutilizado. Então, pode ser que nas nossas pesquisas depois, porque não houve escavação em áreas do campo, né, de batalha, o que a gente faz é o que a gente chama da prospecção de superfície, né? É você fazer caminhamentos no terreno e você buscar
se você enxerga alguma coisa ali, mas escavar, a gente não houve nenhuma escavação nesse sentido. Bom, você trabalhou, claro, você foi primeiro lá para o material bélico, que eu vi na sua tese que tem também uma munição, né, que também seria compatível, e também... Não, as munições, elas não são... As munições que tem lá, elas não são compatíveis. Não, Agora, existe 2 projéteis. Um desses projéteis, ele foi encontrado na roupa, no bolso, né, na indumentária da roupa do Fidié. E tem um outro projétil que ele foi encontrado nas mediações do Genipapo, mas não durante a minha pesquisa, mas durante a pesquisa de uma orientanda minha, da Anne Karenini, que já foi na parte final da época, quando ela já estava terminando a pesquisa. Na verdade, já tinha terminado a pesquisa. E aí a gente foi lá e apareceu esse senhor e ele fez a doação dessa bala, desse projétil, né, lá para o seu Miranda. Ele se encarregou de tomar essa anotação, né? Bom, queria avançar agora para a gente falar do campo em si. Lá, o que tem? As pessoas morreram lá na batalha, né? Então, como elas morreram, tem os sepultamentos. Aqueles sepultamentos são necessariamente das pessoas, das vítimas da batalha, ou não? E também fala-se muito dos soldados que teriam sido sepultados ali pelo Fidié. Então, na verdade, a gente não sabe muito bem aquele campo, né? O que é aquele campo ali? Se era um cemitério que já existia, se foi um cemitério que se fez depois da batalha. Bom, em relação ao cemitério e aos enterramentos, o que a gente tem de registro é que, inclusive o Monsieur Chaves, na tese dele, ele fala isso, que o Fidié, mas ele só faz essa referência aos soldados do Fidié, que lutavam com o Fidié, que depois da batalha, eles tiveram esses 16, né, soldados que morreram no campo de batalha, e que depois eles voltaram lá, recolheram os corpos e eles abriram 3 valas, e nessas valas eles colocaram esses corpos. E as pessoas, né, têm uma memória que diz assim, olha, o enterramento foi aqui, mais ou menos ali próximo onde tem o cruzeiro, né? Sei. Mas assim, a memória da população, que a gente considera que é muito importante, né, para essa identificação, porque foi a memória da população que fez conservar aquele campo, aquele local ali, aquele local de memória. Foi a devoção popular, né, que fez com que, ainda na época, depois da batalha, depois do centenário da batalha, que em 1938 foi tombado aquele campo ali como Campo Santo, né? Então, até então não era, né? Não era, porque o Brasil não tinha ainda, foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira manifestação no Brasil, foi um dos a gente poderia até dizer assim, foi uma decisão de se fazer um tombamento ou um reconhecimento de locais que estavam relacionados com a independência do Brasil. Uhum. E o Genipapo, o cemitério do Genipapo, foi um desses locais, né, no Brasil, porque houve uma identificação em todo o Brasil de vários locais que tinham essa representação, por exemplo, né, do Brasil, da República, né, relacionada à República. Eventos que aconteceram depois da República, né? Então, o cemitério do Genipapo, ele está dentro desses registros. E então, ali a gente não sabe porque não teve pesquisa. A gente sabe, assim, que é um local de memória da devoção popular, e as pessoas acreditam que há, e pode ser que muita gente tenha sido enterrado ali, mas a gente sabe também que outras pessoas,
por sondagens de conversas com a população, que outras pessoas foram enterradas em outros cemitérios, né? Mas a gente não chegou a identificar esses outros cemitérios. Aliás, não tem identificação, né? E não tem identificação, só para eu lhe dar um dado assim, que foi importante também na nossa pesquisa. Eu orientei um trabalho de uma pesquisadora em Campo Maior. Ela fez uma pesquisa sobre o cemitério Santo Antônio. Uhum. E ela foi pesquisar nos arquivos da paróquia, nos livros de registros de óbito, e não encontrou os registros dos anos próximos ali, depois da batalha. Esses registros, essas páginas do livro, elas não existiam. Ela não Curioso encontrou. Isso, né? Ela encontrou as páginas antes da batalha e depois da batalha, acho que 25, a partir de 25, né, do ano de 1825, 26, mas os anos depois da batalha, ela não encontrou. Então, a gente, ouvindo também algumas pessoas, a gente supõe que houve depois da batalha um certo silenciamento das pessoas em relação a esse fato. Talvez, não sei se algumas pessoas puderam ou tiveram algum movimento no sentido assim de buscar uma reparação por as famílias que perderam muitos homens, muitas pessoas da sua família que lutaram na batalha e que houve essas percas grandes, né? E a gente acha que talvez algo que a gente ainda tenha que escrever sobre essa questão dos silenciamentos. Queria perguntar para você o seguinte, se você também consegue entender quando foi que aquilo se tornou um lugar de romaria, onde as pessoas acreditam que deixam ex-votos, como se deu essa passagem? Olha, até eu vou explicar uma pergunta que você fez anteriormente, que é assim, se as pessoas foram enterradas ali, se ali já existia um cemitério. Se já existia, né? Porque há também um pouco dúvida sobre isso. A gente não tem, assim, a gente não tem nenhum dado, mas existe a possibilidade de que ali tivesse alguns enterramentos. Mas porque ali passava uma estrada e as pessoas às vezes enterravam seus entes queridos às margens das estradas, né? Então, a estrada não é por onde é hoje o caminho, por onde é hoje a BR, mas ela é o outro lado, o lado contrário da BR, né? Que é como se ficasse hoje nos fundos do monumento, do atual monumento, né? Um pouco mais para trás, né? Então, mas nós acreditamos que depois da batalha, isso ficou muito forte na mentalidade, né, da população. E eu creio que a devoção ela se deu logo em seguida, né, das pessoas fazerem essa romaria. Só para você ter uma ideia, eu encontrei dados que na época de 1960, nos anos de 1960, que a gente sabe do movimento da juventude em vários locais do país, e em Campo Maior teve também um movimento da juventude muito grande, e eles faziam essas romarias, eles faziam essas caminhadas. Então foi muito forte nessa época essa romaria, também motivada também pelos alunos, pelos estudantes, né, pelos jovens, e o depósito, né, dos cadernos, das anotações, dos trabalhos. Eu mesma encontrei na época da minha pesquisa e também depois na época eu encontrei ali até o texto de dissertações, de trabalho de final de curso, de cadernos. Recentemente nós estivemos lá fazendo o mapeamento dos túmulos, né, lá no Genipapo, no cemitério do Genipapo, e aqueles dias a gente tinha ido um final de semana, uma semana antes. Quando nós chegamos na semana depois, já tinha um pacote lá com cadernos de anotações. Então, as pessoas têm muita essa devoção, assim, a gente acha que realmente começou a partir da batalha, porque as pessoas começaram a se apegar às almas dos soldados que foram mortos, das pessoas
que eram inocentes, que elas não tinham muito a ver, não sabiam o que estava acontecendo, então elas foram estimuladas para participarem daquele evento que elas talvez não soubessem, não é nem que elas iam perder a vida naquele episódio, né? Uhum, exato. Bom, ali a gente tem aquele local do campo, que é um local de visitação, é um local de estudo, mas é também um local muito marcante para a população de Campo Maior. Eu conversei com algumas pessoas da cidade, pessoas de diferentes idades e também de diferentes classes sociais, e com visões diferentes de vida. E um ponto em comum entre as conversas que eu tive com essas pessoas foi da questão do heroísmo, que eles têm um pouco isso dentro deles, o tal berço dos heróis, né, que é uma frase que nem todo mundo gosta. Alguns dos que eu já conversei aqui contestam um pouco essa história do berço dos heróis, mas porque foram derrotados, porque perderam, porque houve sangue, derramamento de sangue e tal. Mas lá em Campo Maior, a questão da resistência, da resiliência, isso me parece ser um ponto muito forte da formação da identidade do povo. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho que as pessoas, quando a gente vê assim uma população que tem vamos dizer assim, esse apreço e essa identificação com um evento, né? Talvez a gente como pesquisador, a gente não fica um pouco mais distante, né? Fica um pouco mais distante. Mas quando você compreende esse sentimento das pessoas, que é um sentimento assim de coparticipação, porque justamente eles perderam aquela batalha, mas no fim as pessoas se sentiram vitoriosas por ter atrapalhado ali aquela caminhada do Fidié, que ele ia direto para Oeiras, né? Então a gente nunca vai saber porque ele não chegou a Oeiras, né? Então ele desviou o caminho, e esse desvio do caminho para as pessoas, né, em Campo Maior, isso não foi uma vitória, porque e talvez se a gente considerar naquela época, né, para impedir que o Fidié chegasse a Oeiras, foi um ato vitorioso, foi um ato assim, foi uma tragédia o que aconteceu, né? Mas foi uma vitória no sentido assim de o Fidié não ter tomado o rumo da capital de Oeiras, né? E também é meio aquela imagem do Davi e Golias, né? De você ter algo muito maior do que você, mas que mesmo assim você vai tentar. Eu acho que é um pouco o espírito, né? Isso. O que eu assim, gosto de pensar é pelo viés da memória das pessoas sobre a Batalha do Genipapo. Porque quando eu comecei a fazer minha tese, comecei a pensar no projeto da tese, eu não tinha muito a ideia assim de que eu ia trabalhar com memória. E depois, no final, eu terminei trabalhando com a memória das pessoas, porque eu achei aquilo que eu não poderia fazer minha tese sem falar de um aspecto que é muito forte na comunidade, que é a memória, como as pessoas guardaram essa memória da Batalha do Genipapo. Então, foi isso que fez com que esse episódio, ele se tornasse um episódio, hoje inclusive um episódio, vamos dizer assim, um fato político, né, tão divulgado e celebrado no campo, por exemplo, político e cultural, porque as pessoas lá de Campo Maior, especialmente da vizinhança ali, de outros locais, né, que tiveram seus familiares de outras cidades, de outros povoados mais distantes, e que começaram a fazer de lá essa romaria e vir colocar a vela para os seus entes queridos que tinham morrido participando da Batalha do Genipapo. E isso permanece, embora não haja materialidade, mas na oralidade isso foi passando de geração para geração. E aí você tem como símbolo, além daquelas cruzes, do túmulo e dessa oralidade, dessa memória da população, você tem aquele espaço que foi construído, com aquele obelisco, com aquele monumento. Eu estou falando basicamente do que temos ali dentro, né? Que é aquele monumento que a gente até um pouco inspirado, né, naquele espelho d'água lá de Brasília, do que temos lá na frente da Praça dos Três Poderes.
Mas a gente tem também uma configuração daquele espaço, né, em termos de arquitetura. A gente, eu quero só voltar assim, falar um pouquinho do cemitério e da questão da cultura material, Sim. Porque assim, quando na nossa pesquisa, o que a gente considerou também enquanto cultura material e enquanto nos estudos dos campos de batalha, então a gente vê bem a perspectiva, por exemplo, do que existe, se existiam cemitérios, e ali assim, tem um cemitério simbólico, a gente tem os registros históricos dizendo que ali teve enterramentos e teve enterramentos também da comunidade muito tempo depois. A gente tem registro de que a gente sabe que até a década de a partir da década de 70, que foi quando se deu a construção do monumento, daquele monumento, né, de cimento ali, e assim as pessoas passaram a não mais serem orientadas, não podia mais enterrar pessoas lá, né? naquele local. Até porque, assim, ia desconfigurar, porque já tem muita coisa que já foi introduzida ali. Tem uma legislação que mudou sobre cemitérios, sobre enterramentos, né? Que era até uma tradição enterrar as pessoas na capela de casa. Sim. Então, você passou a ter uma legislação dos cemitérios controlados, para você ter ali um dado estatístico quando as pessoas efetivamente morrem, onde é que elas estão sepultadas. O Estado entrou em cena, né? O Estado aí no sentido mais macro, para poder fazer esse controle maior, até por uma questão sanitária também, né? Esse controle ele passou a ser feito. E aí eu acho que isso também teve esse peso, né? No caso do cemitério do Genipapo, isso foi muito tempo depois, porque já foi na década de 70. Eu acho que a decisão ali mesmo foi mais para conservar o tipo, né, o estilo ali do cemitério, porque era um cemitério com montículos de pedra e cruzes, né? Então a gente considera assim que um dos espaços de maior visibilidade ali e que realça sobre a questão da Batalha do Genipapo é o cemitério, né? Porque o cemitério é que é tombado, né? E também porque o cemitério ele foi tombado em 1938. E se as pessoas continuassem a enterrar, outras pessoas assim, ele foi desconfigurado durante muito tempo. Então a gente vê elementos que já modificou muito aquele espaço ali. Tem muitos elementos novos que já fez uma modificação muito grande. As próprias árvores que também nasceram ali, ou que foram plantadas pelas pessoas, tudo aquilo ali já teve essa modificação. Então, só dizendo assim, que o cemitério do batalhão, o cemitério da Batalha do Genipapo, ele é essa representação maior do que desse aspecto material e imaterial da Batalha do Genipapo. E um outro aspecto também que a gente estuda, quando a gente estuda os campos de batalha, são os acampamentos, por exemplo, das tropas e os caminhos. Não é muito fácil se identificar, por exemplo, acampamentos em batalhas que elas ocorrem num tempo muito curto, né? Mas nós identificamos como campo de batalha ou como acampamento das tropas algumas fazendas por onde, por exemplo, o Fidi onde ele parou para descansar com os seus soldados e a cavalaria, porque precisavam descansar antes da passagem por Campo Maior, porque ali eles já sabiam que ia ser mais difícil para eles, que eles iam ter alguma dificuldade, talvez eles não imaginassem tanta dificuldade como eles passaram, né? Para poder atravessar o Genipapo e também seguir o caminho de Campo Maior. Então, nesses estudos, tanto da cultura material e dos campos de batalha, a gente considera muito esse estudo dos caminhos, de locais que foram considerados como o acampamento das tropas, e a gente pode considerar como acampamento, por exemplo, você já deve ter escutado falar e que também estão nos registros, né? Está nos registros do Monsenhor Chaves e de outros tantos que escrevem sobre a Batalha do Genipapo, que é a Fazenda Tombador, que era uma fazenda que hoje o local é ali no centro da cidade, mais ou menos no centro, né? E que
que não existe mais essa casa de fazenda, né, que existiu. Ela só existe o local e só algumas pessoas sabem que ali foi o local daquela fazenda, né? Um local onde as tropas descansaram. Ali foi o local onde o FIDE-S se hospedou com a sua tropa, depois da batalha, né? E aí, depois daí, tem outros locais também que nós estamos ainda em busca de fazer um mapeamento. Seria bem interessante esse futuramente, né? A gente está fazendo de alguns trechos, mas futuramente, assim, ampliar essa pesquisa para fazer o mapeamento dos caminhos, desde Oeiras a Parnaíba. Mas isso vai precisar de mais gente e mais tempo de pesquisa. E outro episódio do nosso podcast. Olha, muito obrigada. A gente conversou aqui com a historiadora, doutora em arqueologia, Maria do Amparo Alves de Carvalho, em mais um episódio do nosso podcast Genipapo, 200 anos do conflito mais sangrento pela independência do Brasil. E até o próximo episódio. O maior legado da Batalha do Genipapo é a unidade nacional.